ao podcast Respire e Diga Sim. Muito prazer, eu sou a Carolina Mânica, eu sou atriz e apresentadora desse podcast. Todas nós temos um momento da nossa vida em que temos que dizer sim. Sim para nós mesmos e sim para a nossa individualidade. Eu acho que o grande marco da nossa vida está quando a gente se dá conta dessa individuação, em que dizer sim é dizer não, intrinsecamente por uma série de padrões que já não nos cabem e também não nos servem mais. Esse podcast é sobre isso. Sobre mulheres brilhantes que estão à frente de um tempo, sobre a sua trajetória, suas histórias, seus anseios e também as suas reflexões. Ela que está hoje comigo está literalmente escrevendo a própria história. Foi presa sem provas e injustamente em 2019 por 108 dias. Prisão essa que mobilizou em sua defesa pública a filósofa Angela Davis e o Papa Francisco. Recebeu o prêmio Dandara da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o prêmio de atuação no Festival de Cinema de Gramado. Ela é atriz, prepara a lista que essa é grande. Ela é atriz, cantora, compositora, publicitária, escritora, ativista e defensora dos direitos humanos. E atua no MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Seu nome de batismo é Janice Ferreira da Silva e é a terceira de 8 filhos, mas todos a conhecem como Preta Ferreira! Maravilhosa! Obrigada. Ai, muito obrigada a você. Satisfação estar aqui. Muito obrigada pelo convite também. Obrigada a você por ter aceitado. Eu admiro muito a sua trajetória. Eu acho que assim, você é uma das mulheres mais inspiradoras que a gente tem assim, hoje em dia. E vamos começar direto com a pergunta que eu inicio sempre esse podcast, que eu acho que é uma pergunta que eu me fiz assim, muito profundamente durante o processo da pandemia. E isso me motivou a encontrar pessoas que pudessem compartilhar a sua história através dessa reflexão, que é: quando foi o momento da sua vida que você parou, refletiu, se conectou dentro de você mesma e disse sim para você? Acho que quando eu fui tirada do berço da minha família, né? Acho que quando eu fui tirada da sociedade, quando eu me vi sozinha, só eu e eu, ali eu falei, eita, eu nunca olhei pra mim. Eu nunca tive um quarto só meu. Eu nunca fiquei sozinha, só eu e eu. Porque eu sempre fui muito movimento, né? Muitas pessoas. Como eu cresci numa família grande, então eu nunca tive um momento só pra pensar em mim. E por incrível que pareça, essa prisão injusta foi o que me possibilitou me enxergar. Quanto mulher preta que sou, quanto a minha jornada, toda a minha caminhada, trajetória. Então, eu refleti muito sobre os passos que eu dei até chegar onde cheguei hoje, né? Como eu vim parar nesse lugar. Então, foi quando eu me senti... Quando eu descobri que eu existia mesmo. Foi quando eu fui presa e quando eu me vi sozinha ali, que eu vi que não tinha como ninguém fazer nada por mim. Era eu e eu. Ou eu vencia, ou eu vencia. Não tinha outra opção, né? Então, foi nesse momento que eu olhei pra mim. E o que isso significou para você, assim, Preta? O que isso mudou na sua vida, assim? Liberdade. Acredita? Essa prisão me Acredito, libertou. acredito. Liberdade, porque eu me desprendi de todas as amarras sociais, né? De todas as obrigações sociais que colocam em cima de um corpo de mulheres pretas, né? Quando eu me vi naquele lugar ali, eu falei, ó, não tem ninguém pra fazer nada por mim, a não ser eu mesma, né? Então eu me desprendi desse lado de desumanização da mulher preta, daquela que a gente tem que ser forte o tempo todo, tem que estar na luta sempre, né? E que eu tenho que abrir mão do meu pro outro. Eu nunca parei pra abrir mão, pra fazer as coisas pra mim, porque eu achava que eu tinha que fazer primeiro pro outro. Uhum. Então eu sempre fui nessa de... Eu cresci com meus irmãos mais novos, cuidando dos meus irmãos. E aí depois vim pra São Paulo, cuidando de um movimento. Quando que eu cuidei de mim? Agora eu comecei a cuidar de mim. Então foi nesse momento que eu parei pra refletir de que isso eu tive a prisão, por incrível que pareça, ela me libertou. Sim. E você escreveu um livro sobre isso, né? Minha Carne, Diário de uma Escrevi. Prisão. Escrevi o Minha Carne, Diário de uma Prisão, pra relatar todos os dias, né? Porque eu não queria esquecer nenhum segundo do que eu passei, né? Eu tiro isso como uma vivência também. Eu não fui na prisão à toa, eu não fiquei... Eu acho que o que eles não contavam é que eu era uma presa comum.
Aham. Maravilhosa. Porque o Brasil ele tem a mania de prender pessoas pretas, né? Só mais uma. Será só mais uma. E eu não fui mais uma. Uhum. Eu usei a minha voz para também poder libertar outras pessoas. Porque esse livro ele não fala somente de mim, né? Ele fala da trajetória de outras mulheres que eu encontrei no caminho da minha prisão, né? Dos presídios que eu passei. Mas ele não fala dela especificamente. Fala de como essas mulheres também foram para lá. Essa história não é só minha. Esse diário, ele diz respeito a toda uma sociedade. O modo que a sociedade trata nossas mulheres. O modo que a nossa sociedade trata os povos pretos, indígenas, os LGBTQIAP+, né? Uhum. Como a nossa sociedade minoriza esses corpos. Então, esse livro, ele é um diário de todos. Sim. Ele é um diário trazendo a humanização, o outro lado, né? Eu estive lá dentro, então eu não podia perder nada daquilo que eu vi. Porque a sociedade precisa saber como é uma prisão, de verdade. Não que mostra a maquiagem que mostram, né? Sim. Então essa vivência, ela pôde me possibilitar. O que foi que mais te chocou, assim, lá dentro, assim? O que foi que mais te impactou? Eu acho que é a escassez de saúde, sabe? O jeito que tratam as mulheres. Pobreza menstrual. Isso é uma... Pensa. Mulheres que usam miolo de pão, colchão. Não tem atendimento médico, né? Se aqui o SUS já não funciona, imagine lá dentro. Eu fiquei muito chocada com as mulheres em cadeira de roda, as mulheres doentes, né? E o ambiente que é a prisão, né? O que mais choca é que é um ambiente que não é para humanos. Uhum. É o absurdo do absurdo do absurdo. Sim, um lugar que, na verdade, esse sistema punitivista do Brasil, na verdade, é do direito romano, né? Que ele vem, esse sistema punitivista, né? A princípio, ele vem com uma solução de ressocialização, né? De reeducação do indivíduo. E o que a gente vê é completamente o contrário, né? Primeiro que não tem como reeducar quem nunca teve educação, quem nunca teve socialização. Exato. E aí, quando chega no presídio, é todo mundo ocioso. Qual é a reeducação? Se não tem um programa efetivo, não tem uma estruturação, não tem afazeres. Uhum. Mente vazia, oficina do diabo. Total. A sociedade forma marginais. Sim. A sociedade marginaliza, ela é punitiva, né? Pessoas pretas no Brasil não têm oportunidade. Então, a sociedade já aponta aquelas pessoas como as pessoas que não vão ter oportunidade. Então, os presídios, eles são construídos para esses corpos. Uhum. É a necropolítica ainda, né? É o Brasil, como o último país a abolir a escravidão, ainda continua trazendo até os tempos atuais essa escravidão. A falta de oportunidade, a falta dos direitos constitucionais, a falta da moradia, a falta da saúde, educação. Tudo isso faz parte da escravidão. As favelas estão sendo... recebendo chacina quase todos os dias, né? Agora. Então, isso é a legalidade. A polícia foi criada para quê? Para proteger a propriedade, né? Quando os escravizados foram libertos, surgiu a polícia. Entendi. Então, até os tempos de hoje, ela continua, né? Exato. Continua, na verdade, é uma continuidade de um sistema que nunca deixou de existir. Nunca né? deixou de existir. Nunca deixou de existir. E a gente vai precisar falar sobre isso. Exato. Todos os dias. Todos os dias. Porque a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado, né? Nas mãos da polícia do Brasil. A polícia, ela é treinada para isso. E a sociedade, ela também, ela tá de mãos atadas. Porque quem tá no poder, quem tá no governo, tá mandando matar. É o responsável. Então, a sociedade, ela está assim de mãos atadas. Só que a sociedade, na verdade, ela é também responsável por tudo isso, né? A gente não pode eximir a nossa parcela de responsabilidade. Enquanto né? a sociedade achar que isso é normal, naturalizar Exato. a morte, o assassinato, o genocídio da população preta e indígena, enquanto a sociedade normalizar essa situação, nada vai mudar. Exato. A gente vive numa sociedade que naturaliza a violência em si, né? O que dizer, né, dessa perseguição? O Brasil ele ainda é colonial, né? Exato. O Brasil ainda usa o modelo eurocentral da Europa, mas usa de todos os modos mesmo, para roubar, para escravizar, que a gente ainda tá abaixo da pirâmide, né? Sim. Não tem oportunidade pra gente. Até nossas cotas estão sendo roubadas.
É um absurdo, gente. Pelo amor. O avanço que a O gente avanço, tem é o avanço, o retrocesso, o avanço, retrocesso é. o tempo inteiro. Eu vi também, há pouco tempo atrás, que eu estava vendo uma pesquisa que saiu, que só em São Paulo a gente tem 600 mil imóveis Abandonados. abandonados. Déficit habitacional é um dos maiores do planeta, né? E a nossa população de rua do estado, cidade de São Paulo, 600 mil. E a nossa população de rua do estado de São Paulo foi calculada em mais ou menos 80 mil, né? Aí eu me pergunto, a quem interessa isso, né? Especulação imobiliária, né? O plano diretor agora da cidade de São Paulo, né? Que não é um plano diretor para não é um plano diretor para a cidade, para os cidadãos da cidade, é um plano diretor para especulação imobiliária. Exato. Não é um plano diretor para classe média, para trabalhador de menor renda. É um plano diretor para quem tem dinheiro. É a expulsão desses corpos, a gentrificação dessas pessoas, mais uma vez, dessas grandes metrópoles. E esse problema não atinge somente São Paulo, né? É um problema mundial. Uhum. Não é somente São Paulo. São Paulo é um dos espelhos que a gente pode ver. E também existe em São Paulo uma coisa muito boa, que são os movimentos sociais, Sim. que trazem essa educação cultural, social, a formação política de base, que mantém ainda, né, o direito constitucional vigente e as denúncias contra o poder público. É por isso que há a criminalização. Uhum. Mas é uma lógica irracional, se você para pensar, né? Porque Mas a política, ela é quem se irracional. beneficia da desigualdade, né? Pra quê, né? Tipo assim, por que por que a gente por que a gente tem um poder público que apoia a desigualdade? A gente tinha um presidente aí da República, né? Exato! Que apoiava totalmente a desigualdade, a morte, todas essas fragilidades. E ainda não acabou. Exato. Existe um movimento aqui fora. Isso tudo diz respeito à política. Todos esses interesses diz respeito à política. Você acha que essa branquitude quer abrir mão de privilégio? Claro que não. Ninguém quer ver uma preta advogada, uma doutora, né, uma parlamentar. Quer ver povo preto na cozinha, servindo as mesas. Só que a gente não está mais aceitando isso, né? Chegou uma hora que a sociedade, a comunidade negra enxergou sua potencialidade. E a gente não vai mais servir mesa. Mas abrir mão do privilégio é difícil mesmo. Falar de racismo é difícil. Uma vez me falaram, suas palavras são duras, né? Seu livro é difícil. Falei, como é que você quer facilidade? Não tem como. Eu não vou te oferecer flores se você só me dá um espinho. Se você só tentam me matar. Eu vou te ofertar o que você tá me dando. Vou te devolver o que você tá me dando. Falar de racismo é duro, sim. Mas é mais duro ainda para quem sente todos os dias na pele. Exato. Assim, vou te falar, toda vez que eu vou falar sobre racismo, eu me questiono se realmente eu tenho o papel para falar sobre isso. Entende? Tem que ter. Mas e aí eu penso, não é porque eu não sou preta que eu não posso me indignar. Tem que se indignar mais né? ainda. E eu acho que o meu papel é me indignar mais Exato. e mais, entendeu? Exato. E não se conformar. E não me conformar com isso. Acho que o papel dos aliados, né, dos brancos não racistas, é esse mesmo. E falar para as pessoas não negras, olha, isso é racismo. Porque a gente sofre na pele todos os dias. Quem profere o racismo são pessoas brancas. Quem tem problema com racismo são pessoas brancas. Então, quem tem que falar sobre isso são pessoas brancas, sim. Tem que tomar a frente, sim. Porque se eu for falar sobre racismo, é mais uma preta falando. Uhum. Então, acho que... Não é mais uma preta. Nesse caso, no meu caso, não vai ser mais, né? Não é mais uma não preta. Não é mais, falando, é a preta falando. É a Preta Ferreira falando, Mas é importante, sim, que tenhamos aliados, né? Sim. Pessoas antirracistas nessa luta antirracista. É porque a gente confunde um pouco essa questão do lugar de fala, né? Com a questão do posicionamento. Exato. É por isso que eu trouxe isso, né? Exato. Lugar de fala eu tenho o meu quanto mulher preta que sofre racismo, que vive numa sociedade racista. E momentos de fala você tem, né? Você pode entrar nessa fala para falar sobre racismo com pessoas brancas. E também para questionar. Não, eu acho que a luta é de todos, né? A luta é de todos. A luta contra o racismo é de todos. A luta
pela moradia, é de todos, a moradia é um... É um problema de todas as pessoas. É um problema de todas as pessoas, e é um direito constitucional. Direito constitucional. Né? Então, assim, a gente parte de um princípio básico. Não, né? e durante muitos anos... São direitos constitucionais. Mas o Brasil não tem essa educação para entender sobre isso. E as pessoas não negras também não têm essa educação de entender. Angela Davis fala no seu livro, né? Gênero, raça e classe. Tem pobres brancos também, a gente não pode negar. Só que a educação no Brasil não educa para que a gente entenda dos nossos direitos, somente dos nossos deveres. Então, a gente precisa de formação política na base para que essas pessoas cresçam, entendendo quem são, o país que a gente vive, a estrutura racial e a pirâmide que estamos. É importante que tenhamos aliados, é importante que tenhamos essa formação de base, sim, para que não cresçamos outras pessoas impossíveis de garantir seus direitos constitucionais. A gente não precisa de luta para garantir direito à moradia. Existe a Constituição que nos garante. Então, acho que falta aí a vontade. Que deveria nos garantir. Deveria. Né? Deveria garantir a todos. Se existisse essa garantia... É um direito de todos. Não existia movimento social. E muitas pessoas também, pelo preconceito, né? Porque a nossa mídia tradicional, ao longo de muitos anos, jogou a sociedade civil uns contra os outros. Separou. Entre brancos e pretos, pobres e ricos, médios e assalariados. Para mim, assim, sempre que vem... tudo que vem relacionado com separação e preconceito, sempre me vem uma pergunta na cabeça. Interessa a quem? Porque alguém interessa. O Estado é uma máquina, né? O Estado é uma máquina. Uma máquina de moer gente. Todos os dias a gente vê notícia, prédios caindo. Então, quando se trata de pessoas pobres, não há um comprometimento político quanto há de uma classe média, de pessoas ricas. Vejam por região de São Paulo. Essa região aqui é super bem localizada, segurança pública ok. Vai lá para o centro. Abandonado, Cracolândia espalhada, né? Tratam um problema de saúde também como somente segurança pública. A questão da Cracolândia é uma das coisas mais impactantes, eu acho que a gente está vivendo assim, nos últimos tempos. E é um problema de todos também, porque está chegando aqui. Não, não é só porque está chegando, é porque é um problema de saúde pública. E precisa ser entendido como uma questão de saúde pública. Né? Não é uma questão de você, tipo, vai para um lugar, vai para outro. Isso não são tratam seres humanos, gente. É isso. São seres humanos, com desejos, com vontades, sonhos, com vontades, problemas com família. Psicológicos, família. Exato, com uma questão de saúde. Uma questão... O vício trouxe uma questão de saúde seríssima e que precisa ser tratada assim. E né? com a falta da saúde mental, né, para todo mundo, porque o Brasil ele não trata da questão da saúde mental e é um problema do século XXI. Com a ausência da saúde mental, muito forte, né? Essa ausência, esse problema só vem se agravando. Outras pessoas, né? Tá virando uma bola de neve, crescendo cada dia mais. Enquanto não juntar sociedade civil, poder público, saúde, não vai adiantar, não vai resolver o problema. Essas pessoas têm família, existe o direito de ir e vir. Então, aí tem muitas questões, né? A questão da drogadição, liberação, legalização. A quem interessa? Exato. Muitas pessoas vão perder os seus privilégios, né? De poder traficar. E quando a gente fala de tráfico, não vem da favela, daquele menininho que está sendo usado ali na boca. Vem dos portos, do avião, né? Dos narcotraficantes grandíssimos que estão aí no poder. Então, há uma inversão, né? Dos valores. Há uma inversão para que a sociedade ache que na favela existe bandido, criminoso. A favela é de gente trabalhadora que não teve oportunidade, que foi aquele único lugar que teve para morar. Quando foram tirados de África, só tinha favela para o povo morar. Quando libertaram os escravizados, não deram nada. A herança que sobrou para a gente foi essa necropolítica. Então, como viver sem esse combate à necropolítica? Não existe, porque a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. O Brasil caminha para ser o segundo maior país do mundo no número de população carcerária. A gente está perdendo, a gente fica atrás da China e Estados Unidos. Então nós somos o terceiro país
do mundo nessa população. Não tem saúde mental, né, para o trabalhador de menor renda. E aí é uma coisa também que sempre foi inalcançável pra gente, porque sempre tinha aquele preconceito, né? Fomos criados dessa forma. Terapia é pra quem tá doido. Isso é uma bobagem, né, gente? Isso é uma bobagem. Eu acho Isso é a maior bobagem que tem, né? Eu descobri a terapia, eu tive o contato com a terapia depois que eu saí da prisão, né? Ah, é? Eu foi? achava que não era pra mim. Sério? Eu achava, não preciso não, minha mente tá boa. Vou fazendo minha luta aqui, e aí eu vou resolvendo esses problemas aqui da moradia, vou dando um jeitinho aqui, tá tudo ok. E aí tava faltando você olhar pra você. Tudo, tava faltando tudo. E foi a terapia que me possibilitou também, né? Me trazer pra cá. Olha, existem 2 mundos, viu? Existem 2 pretas, a da luta, mas existe a preta. Exato. Se você não cuidar de você, não vai ter ninguém pra cuidar de você. Então, E no momento que essa preta cuida dela mesma, ela volta gigante. volta gigante. E aí com mais possibilidade de cuidar de outras pessoas, mas cuidar de uma outra forma. Não somente cuidar no pegar, no parar minha vida pra cuidar dessas pessoas. Eu descobri que essa preta ela precisa de cuidados tanto quanto outras pessoas que eu luto pra que tenham cuidado também. Porque é difícil ser uma referência, né? É difícil. Muito. E é isso, né? Eu não pedi. É destino. Conta um pouquinho como foi toda essa tua história, assim, para quem não sabe, assim. Eu acho que é importante a gente falar para entender, assim. O contexto, né? É. Bom, eu virei uma referência quando eu fui presa, né, em 2019, injustamente. Houve a queda do Wilton Paz de Almeida, um prédio no Lago do Paissandu, um prédio da Polícia Federal. E aí teve a criminalização de todos os movimentos sociais. E aí eu fui nessa leva aí criminalizada porque faço parte do MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. E aí eu e minha família, como a gente é atuante nessa luta, então a gente foi criminalizado, eu e meu irmão ficamos presos, minha mãe, minha irmã e minha cunhada foragida. E a gente ainda tá respondendo esse processo, né? Eu tô de liberdade condicional. Mas tudo bem. Não devo, não temo. Dá meu copo que já era. E aí... Maravilhosa. E aí, dessa prisão, eu fiz um degrau. Eu pensei, não. Eu tava quieta no meu canto, fazendo minha luta de boa. Vocês vêm e me prendem? Então tá funcionando mesmo. Prenderam a gigantona. Agora vocês vão ver. E daí eu não aceitei o destino que me jogaram. Né? De ser mais uma mulher preta, rimo de família no Brasil. Não que isso seja um crime, né? Que não é sobre isso. Mais uma mulher preta analfabeta, mais uma mulher preta abaixo da pirâmide, mais uma mulher preta que só pensava em lutar por movimento social na base. Eu chego em outros espaços. Eu dialogo com todo mundo. Sim. E a gente precisa dialogar, né? E a gente precisa acreditar que a gente pode dialogar. A gente precisa acreditar e a gente precisa de oportunidade para estar nesses espaços. Exato. Porque quando a gente chega lá, a gente já está preparada com a nossa bagagem de vida. Uma vivência que muitas pessoas não vão ter. Exatamente. Que é só minha. E aí é com essa bagagem que eu chego nesses espaços. Então, de 2019 pra cá, a minha vida ela deu um 360. Quer dizer, eu sempre fui artista, né? Sempre trabalhei com a arte, mas também sempre fui política, porque meu corpo é político. Não tem como não ser político. Mas a minha luta, ela anulou a minha arte. Ela engoliu a minha arte. Eu achava, depois eu faço essa música, depois eu termino esse filme, depois eu termino essa história aqui com a arte, porque o movimento tem mais urgência. Até a hora que eu me deparei numa prisão. E eu falei, quando que eu vou soltar minha arte? Quando que eu vou ser artista? Quando que eu vou poder possibilitar também que as pessoas entendam a minha caminhada, a minha luta com uma outra linguagem? Porque a arte, ela entra em todos os lugares. Ela se aproxima as pessoas. E aí a arte também me possibilitou ser livre e mais leve. Eu ia até te falar isso, que eu tinha até escrito essa pergunta, que era, o Paulo Freire ele escreve que a educação, ele transforma a realidade por meio da reflexão crítica, né? E aí eu ia te perguntar, dessa mesma forma, a gente poderia falar que a arte é uma ferramenta de cura no seu trabalho? A arte é uma ferramenta de cura, de libertação. Paulo Freire, né, gente? É visionário, né? Eu acho que a arte, ela me possibilitou me libertar, me enxergar como mulher.
A arte, ela me possibilita chegar em outros espaços. Ela cura, assim. A arte é uma coisa tão minuciosa pra mim, é o meu mais sagrado, em que eu não deixo ninguém pôr a mão. Não deixo ninguém tocar na minha arte. Porque eu acho que a arte é a expressão mais pura que sai de dentro de você. E pra materializar... A arte é a sua verdade. É a minha verdade, é. Assim, é muito bom quando atinge outras pessoas, quando vem outras pessoas falando, nossa, eu vi um filme seu, eu vi uma série, eu ouvi sua música. Que letra. Porque não fala somente de mim. E quando você atinge uma pessoa com o que tá dentro de você, depois que você expõe pra fora e materializa, nossa, é um sonho. A arte é inexplicável. Ela atinge todas as idades, todas as camadas. Ela é uma linguagem universal. No momento que você está falando de você está falando do outro também, né? Então, eu acho que é isso que é tão grandioso, assim, no movimento artístico, né? Que ele consegue atravessar essas barreiras. Então, todo mundo é igual nesse momento. Exato. Né? Nesse momento, todo mundo é igual. Por isso que a gente tem quando a gente fala de dor, né? Quando a gente fala de amor, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Por isso que a gente tem que ter responsabilidade com a arte. Exato. Tenham responsabilidade com a arte, viu, artistas? Porque atinge as pessoas. Ela chega no coração das pessoas. Então, tem que ter muita responsabilidade com a arte. A gente viu aí, tem artistas que não têm responsabilidade com a arte, né? Nem compromisso. Eu acho que a arte é o dom mais precioso que Deus me deu. Então, eu cuido dela com muito cuidado, muita cautela, sabe? E agora você está num momento de voltar a sua energia a isso, assim. Nos cinemas, vou estrear de volta aos cinemas com o filme Para Onde Voam as Feiticeiras, de Eliane Café, Beto Amaral e Carla Café. Eu vi o trailer, é maravilhoso. Vou estrear também outros filmes que eu já tinha feito durante a pandemia também, né? O Para Onde Voam as Feiticeiras eu fiz antes de ser presa. Ah, fez antes? Foi gravado em 2018. Nossa, e aí tá lançando agora. Tá lançando agora, Inclusive a minha música, Minha Carne também, foi escrita antes de eu ser presa. Então é a arte, tipo, falando da vida. E é muito doido isso, né? Porque tudo que você fala nesses aconteceu projetos comigo. Aconteceu. Gente, é um canal visionário. Visionário, Que bruxaria! Quando eu tava presa, eu cantava, né? Ficava fazendo lúdico lá com as minhas companheiras, né? E aí eu cantava essa música lá. Você fez essa música agora? E você fez 2018? Amigas? Nossa, minha filha. Como foi isso? Eu sempre trabalhei com pessoas. Sim. Com seres humanos. Nunca fiz acepção de pessoas. Eu sou da rua, eu sou da periferia, eu sou da comunicação. Comunicação é meu forte. Então eu era muito curiosa para entender a vida das pessoas, por que foi parar ali. E como eu disse, eu realmente fiz um intercâmbio. Eu vivi a prisão. Então eu tinha que conhecer aquelas mulheres. Eram as pessoas que eu estava convivendo naquele momento. Ali era a minha família no momento, né? Então eu peguei o papel de acolhedora, de liderança. Tudo que eu exerci aqui fora, quanto movimento, mediação de conflitos, diálogos, palestra para entender quem somos, né? Diálogos com as mulheres. Comecei a exercer lá dentro. Que incrível. E como foi? O que transformou dentro de você isso? Aliás, o que transformou na sua forma de fazer isso, né? Porque com certeza transformou, né? Transformou. Eu acho que... E eu voltei também, né, para os presídios. Agora eu faço um trabalho dentro das prisões e das fundações casas. E abrigo também para as mulheres e crianças. Mas eu acho que foi ver como o mundo oprime nossas mulheres. Acho que a transformação maior foi essa, assim. Muitas mulheres inocentes. Muitas mulheres ali por causa do patriarcado, por causa do homem, por causa dos seus ex-companheiros, por causa do homem que acha que é dono do nosso corpo. Então, o abandono das mulheres, né? Muito grande. As crianças que são tiradas de suas mães. São muitas camadas, né? Que atingem o corpo das mulheres. E aí, eu comecei a exercer o meu feminismo lá dentro e explicar para aquelas mulheres por que elas também eram um corpo político preso. Que, em sua grande maioria, algumas tiveram que matar seus companheiros para se defender, ou era ele, ou era ela, para sobreviver. A minha mãe sofreu violência doméstica. Eu sofri violência doméstica do meu pai, né? Então, a gente conviveu muito com isso. Então, não aceitar essas imposições, essa violência doméstica. Então, acho que isso me possibilitou também fazer com que outras mulheres fossem livres.
E o quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Muito importante. Uma roda de conversa entre nós. Num lugar que não tinha nem esperança. Arte. Dentro do presídio. Modifica a vida, Modifica a vida das pessoas. Muda tudo. E como que é esse trabalho que você está fazendo dentro das fundações? Então, aí eu tenho esse livro, né? O Minha Carne Diário de uma Prisão. Aí eu lanço o livro nesses lugares, deixo lá para que elas leiam, para que elas também tenham exemplos. Não quero ser exemplo de uma mulher que foi presa. Quero ser exemplo de futuro, de possibilidades. Então, esse projeto chama-se Liberdade Pretas, que é um projeto que eu tinha escrito enquanto eu estava presa. Eu vi todas as deficiências, né, todas as ausências, e aí eu falei, não, vou dar uma devolutiva aqui. Maravilhoso. Não vou deixar minhas companheiras assim, né? Não posso esquecer. Aí eu comecei a fazer esse trabalho dentro das prisões, junto com outros projetos, né, que já atuam também, para que outras mulheres se enxergassem em mim como uma porta de esperança, de futuro, porque o presídio não é o final da linha. Embora não tenhamos oportunidade ou possibilidades, porque quando uma mulher, ou quando alguém que ex-egresso, né, do sistema prisional sai para procurar um emprego, a primeira coisa que pede é antecedentes criminais. Exato. E aí? Isso já deu, viu, Brasil? Já está ultrapassado. Caminhamos para ser o terceiro maior país do mundo no número de população carcerária. E vocês ainda estão pedindo antecedentes criminais? O pessoal não tem casa, não tem documento. No Brasil tudo é caro, né? Ninguém dá oportunidade. Então, eu comecei a juntar com outras organizações para que quando essas mulheres saiam, elas tenham um emprego, atendimento psicológico, entre no movimento para entender o sentido da moradia, mas entre para participar, não achar que eu sou empregada, né? Não achar que eu tô aqui para fazer luta para. Eu faço luta com. Exato. E acho que isso foi a grande chave que virou para ti, não foi? Foi a grande chave que virou para mim, sim, porque eu fazia a luta realmente para. Não com. Aí eu entendi, não. Eu também sou um corpo vulnerável. Isso. Eu também sou uma mulher que precisa de acolhimento. Eu também sou uma mulher, também sou um ser humano. E embora as dificuldades da vida tenham tentado me embrutecer, eu não me embruteci, não. Eu sou humana, eu sou passiva de erros, eu choro, eu sinto dores, eu tenho sonhos, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu amo. E quando a gente aprende a olhar para isso e reconhecer a nossa vulnerabilidade e escolher mesmo onde a gente quer colocar a nossa força, tem Sim. muito mais força, né? Tem muito mais, porque você canaliza um pouco aqui, né? Eu tô escolhendo minhas batalhas agora. Porque fazer com é tão mais potente do que fazer para. Precisamos criar novas lideranças. Eu não tô aqui para ser a preta única. Eu quero que mais pretas, que mais pessoas pretas vá, que mais pessoas pretas alcance. Porque se você parar para pensar, a gente vive num país em que a gente tem o racismo estrutural, num mundo que a democracia racial, na verdade, é um grande mito. Né? Então a política, ela, na verdade, é uma estratégia de salvação. De sobrevivência. De sobrevivência. Hoje a gente tem aí vários ministérios com pessoas negras, né? Margarete Menezes, Aniele, Silvio de Almeida. Mas a gente precisa estar em todos os lugares. Sim. Precisamos ter pessoas que nos representem em todos os lugares. STF precisa de pessoas negras. Judiciário precisa de mulheres negras também. Precisa de uma reformulação e precisa também de uma aceitação social com esses corpos. A gente adotou, agora sabe a sociedade. Somos mais empregadas, não. A gente escreve livros, a gente canta, a gente está em outros lugares do mundo, a gente é viajada também, fala outras línguas, escreve roteiro, faz filme, né? A gente não está mais somente na frente das câmeras para ser a cota. A gente está contando nossa própria narrativa. Ser protagonista da sua própria história. Não aceitar o destino que os senhorzinhos fizeram para mim. Exato. Eu escrevo a minha história. Quem vai contar a minha história sou eu. E a sua história vai virar cinema. A minha história vai virar série, cinema, porque a gente precisa falar para todo mundo, porque o alcance tem que ser maior. Outras pessoas precisam ser livres, precisam ser libertas, né? Quando eu digo que eu quero ver outras pessoas, eu uso as ferramentas que eu tenho. A arte, né? A música, o cinema, o audiovisual, para que outras pessoas se possibilite se ver em mim e outros personagens, né, que vão entrar também, claro,
Mas eu acho que a gente precisa criar oportunidade. E Sim. mecanismos de oportunidade, né? O Brasil precisa... E aí vem, na verdade, a política do Estado, né? Que tem sim que assumir essa responsabilidade por criar esses mecanismos de oportunidades. Exatamente, Né? exato. As pessoas têm que compreender que isso é fundamental e extremamente importante. A gente não vive num país de iguais. Se a gente vivesse num país de iguais, tudo Infelizmente, bem. né? Agora a gente vive num país em que a desigualdade ela serve para quem, né? Ela serve para alguém. E só vem aumentando, né? Ao longo Exato. desses anos. Então, assim, eu acho que o poder público precisa assumir essa postura de criar as oportunidades. É fundamental. O poder mais do que público precisa necessário. ter, mais que necessário, precisa ter diálogo com os movimentos sociais. É. Precisa ter diálogo. Não adianta ficar prendendo, não adianta ficar matando. Não vai resolver o problema. Me prender não solucionou o problema da moradia. Assassinar a Marielle não solucionou o problema da corrupção. Não adianta. Não é sobre a gente, não é sobre o indivíduo. É sobre a situação que o nosso país se encontra. É sobre todas essas situações que vem criando ao longo desses anos. É sobre racismo. Exato. Não é sobre mim. Por isso que a gente vai fazer essa série para que... É sobre todos É nós. sobre todas, todos e todes. Todes. Exato. É sobre todes. E por mais que as pessoas achem que não são afetadas, todo mundo é afetado. Todo mundo é afetado. É. De uma forma ou de outra, todo mundo é afetado. Vocês vão ter que assistir para entender. Em algum lugar, somos todos responsáveis por tudo isso. Somos todos responsáveis. Acho que a sociedade deveria ter aprendido mais com a pandemia. Mas, infelizmente, a humanidade não aprendeu nada. Não aprendeu nada, 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 nada. Piorou. E eu achando ainda, né? Acho que vai melhorar, né? Eu também. Eu também tive essa falsa ilusão de não, agora que tá todo mundo isolado, vai todo mundo olhar pra dentro de si, vai pensar um pouquinho melhor, não sei o que. Imagina. Menina. Saíram uma loucura, pior. As pessoas não sabem conviver mais. Não, e aquele lance da vacina, né? Que os ricos... Que é uma loucura. Que a enfermeira era falsa. Que história! Aquilo é uma loucura. Não, aí você já vê o cúmulo do patriarcado, da elite, da burguesia, né? Aqueles homens todos naqueles carrões, naquela fila pra tomar vacina. O que foi aquilo enquanto as pessoas estavam sem oxigênio? É um absurdo. Esse é o Brasil, né? Brasil atual. O individualismo, né? O ser humano, ele... A humanidade se perdeu. Se perde no individualismo, né? Se perdeu. É diferente da individuação, né? Mas pra isso que a gente tá aqui. Que é quando você consegue olhar pra você e, a partir disso, ter força pra ajudar o outro, né? Distribuir pro outro. Mas eu acho que é pra isso que a gente tá aqui também, né? Acho que todo mundo tem uma missão na vida. Eu me encontrei na minha missão. Eu sei qual que é a minha missão. E eu acho que quando você entende isso também, isso abre bastante mais outras portas, né? Pra outras pessoas também. Eu acho que entender quem você é, ter um objetivo na sua vida, né? Se encontrar, ter um objetivo. E qual que é a sua missão? Acho que minha missão é... Não sei, eu tenho muitas, né? Mas eu acho que minha missão é libertar pessoas. Não somente atrás das grades. Existe a prisão mental, a prisão de outros lugares, né? De lugares que a gente não pode alcançar. Mas eu acho que minha missão mesmo é libertar pessoas através de mim mesmo, do que eu sou, do que eu faço. Possibilitar sonhos. Sonhos foram feitos para serem vividos, para serem realizados. E nossos sonhos não são impossíveis. Então, acho que minha missão é essa mesmo, libertar e fazer com que pessoas sonhem. Todo mundo tem o direito de sonhar, né? Todo mundo tem o direito de sonhar. Isso é tão... É lindo. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa inexistente. Como é que você vive sem expectativa de vida? Sem um objetivo? Mas eu acho que a grande parte das pessoas nascem pensando que não tem o direito de sonhar. Eu, por um certo tempo, eu pensei muito isso. Quando você vem de um lugar de vulnerabilidade, né? Tão massacrado pela vida, né? Massacrado pela vida, eu acho que você... Eu compreendo, assim, porque é difícil você manter a esperança, né? Como é que mantém a esperança, né? Diante de uma sociedade tão desigual, diante de uma realidade tão dura, tão difícil. Eu cresci assim, né? Achando que... Eu acreditava que mulheres pretas só serviam para ser empregada doméstica. E que eu nunca ia poder fazer uma faculdade. E que eu nunca ia poder ter uma moradia. Então, eu cresci sempre não me acostumando com a vida. Sim. Com
Não é privilégio você ter uma casa boa, comida. Isso é vida, né? É um direito. Dignidade. É. Então eu achava que aquilo não era pro meu corpo porque eu era uma mulher preta. Aí depois o movimento social me possibilitou enxergar que não. Que eu também sou capaz de realizar meus sonhos. E por isso que eu disse, essa prisão ela me libertou mais ainda, porque eu comecei a olhar pra mim e comecei a realizar os meus sonhos. Eu não paro mais a minha vida pra realizar o sonho de outras pessoas. Primeiro eu realizo o meu. Como no avião, estou colocando a máscara primeiro em mim. Pra depois tentar colocar em outra pessoa. Eu nunca me possibilitei falar isso. Eu nunca me possibilitei ser assim. Estou cuidando de mim. Não posso, tenho agenda. Fala com a minha assessoria. E fala com um sorriso no rosto. Porque é muito bom. É muito bom. É fundamental. É fundamental. Eu nunca parei pra... Hoje não posso, tenho terapia. Hoje não posso, eu vou treinar, vou malhar. Hoje eu não posso, eu tenho massagem. O autocuidado, né, Preta? Eu nunca fiz isso. O autocuidado como um direito, né? Como direito. É. Direito. É. E agora, ninguém me tira mais o meu foco, viu? Se lascaram, ninguém mandou me prender. Maravilhosa. São muitos anos de luta, né? Estou no modo descansa militante. Descansa, militante! Apesar que no Brasil é impossível a gente descansar, né? É impossível a gente descansar. Mas tem que dar uma pausa, assim. Eu acho que eu falo isso até mesmo pra dona de casa também, né? Pra todas as mulheres. Olhem pra si. Se perguntem muitas coisas que vocês têm dúvida. Eu olho muito no espelho e fico conversando comigo mesma, sabe? Você é incrível, você é maravilhosa, você é potente, você é capaz. Olhem pra si. E quem são essas mulheres que você sempre teve como referência na sua vida? A minha mãe, claro, né? Minhas irmãs. Porque eu sempre cresci rodeada de mulheres. Então, a minha família sempre foi uma apoiadora uma da outra. A gente sempre se potencializou. Sempre se permitiu. A minha família, desde criança, ela me incentiva na arte. Nunca me proibiu. Ah, você é doida, tá cantando. Eu cantava pras flores e eles aplaudiam, sabe? Tipo, toda vez que eu ia no concurso de música, eles estavam lá. Era a minha plateia, a minha torcida organizada. Que lindo. Então, eu sempre tive uma família de mulheres que são muito batalhadoras, né? Sempre se apoiou. São meu espelho, lógico. Mas eu tenho outras referências também, né? No mundo, a gente tem muitas mulheres que a gente se inspiram. Principalmente no mundo da arte. Tem muitas mulheres pretas fodas também. Grace Passou, Renata Souza. Temos várias, né? Parlamentares também. Mas eu acho que a minha grande referência, a minha maior referência mesmo, foi em casa. Carmen Silva. Acho que não há potência maior. Quando eu olho pra minha mãe, pra trajetória dela também... Conta um pouquinho da trajetória da sua mãe também. Carmen Silva, baiana, né? 8 filhos. Veio da Bahia fugindo da violência doméstica. Morou na rua. Depois fundou o próprio movimento dela, que é o MSTC. Depois trouxe os filhos dela pra cá, né? Depois de 5 anos. Hoje ela atua no governo federal, né? Líder do MSTC também. Mas, assim, foi uma mulher que eu vi que batalhou muito para que seus filhos e suas filhas estivessem vivos, estudassem. Sempre foi uma mulher que nos incentivou muito a não reproduzir a vida que os senhores escolheram pra gente. Então, Manhã foi uma mulher que mais me inspirou a ser a mulher que eu sou hoje. A acreditar em mim, sabe? Que eu não tô sozinha. Pode fazer que você não tá só. Vai lá que você vai ter sua âncora aqui te esperando. Então, acho que minha família foram minha pilar mesmo. Minha pilastra. Que lindo, que lindo. Muito lindo. E eu acho que hoje também, quando a gente para pra pensar, assim, a gente tem muito mais referências, né? E as nossas referências estão vivas, próximas da gente. Exatamente. Né? Elas são contemporâneas, né? E precisamos também reconhecer a caminhada do outro, da outra, a potencialidade da outra. Como eu disse, não somos únicos. Todas as lutas são diferentes. Eu não faço o que você faz. Você não faz o que eu faço. A gente precisa se potencializar, porque o nosso inimigo é comum. É a falta dos direitos, é a injustiça, é a violação dos direitos das mulheres. Então, a gente precisa, sim, se potencializar para que a gente possa estar forte, unidos. Quando houve a minha prisão, eu estava fortalecida porque eu tinha arte comigo. Eu tinha os movimentos sociais. Eu sou uma pessoa muito ética nos meus trabalhos. Então, todo mundo já me conhecia. Uhum. Então, por isso que eu não me senti só.
houve um grito popular, né? Uma manifestação popular, Sim. mundo afora, com essa prisão arbitrária e injusta. Sim. E isso me permitiu me fortalecer. Mas isso se deu pela valorização do trabalho do outro. O meu trabalho não é melhor que o seu. O seu trabalho não é melhor que o meu. Cada um aqui atua em frentes diferentes. E a gente precisa, sim, reconhecer os outros, se potencializar. Não existe ninguém único. Eu não sou a preta única. Eu quero que mais pessoas pretas estejam em outros espaços de poder. Eu não tô no topo ainda não, viu? Ainda. Ainda, porque eu não ganho o mesmo salário que uma pessoa branca. Em alguns lugares, né? Então, eu acho que a favela vai vencer quando todo mundo começar a ganhar igual. Os pretos vão estar no topo quando começar a receber o mesmo salário que uma pessoa branca nos seus trabalhos, quando começar a receber a mesma valorização. E eu luto para que, além de mim estar nesse lugar, outras pessoas também estejam. A gente vai estar no topo quando os direitos forem igualados. Aí sim a favela vai vencer. Aí sim o topo vai chegar. Que lindo. Preta. Eu fico emocionada. Muito obrigada. Obrigada eu. Satisfação imensa estar aqui mesmo. Espero que eu tenha, sei lá, conseguido aí estar trocando contigo a altura de tudo mulher, isso. não fala isso não. Que... Obrigada. É isso, a gente precisa estar junto mesmo, fortalecidas, porque nosso inimigo é a injustiça. É. Não somos nós umas inimigas das outras, não. Que nossas lutas possam se intercambiar e que a gente possa seguir juntas, porque juntas somos mais fortes. O elo da corrente se torna mais forte, né? E eles que lutem, porque a gente está junto, unidas, e já sabemos quem são nossos opressores. Obrigada. Obrigada eu. Satisfação. Foi minha. Que bom que nossas vozes possam ser ampliadas aí para que outras pessoas também sejam alcançadas. E estudem, viu, gente? Jovens, estudem. Foca nos estudos, que é o que vai tirar você desse lugar que te colocaram. E a gente vai ficando por aqui, depois desse show de preta. Obrigada. Obrigada eu. Maravilhosa.